Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Amém, queridos? Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Queridos, nosso pastor já está de volta. Ele chegou agora por volta de 6h30, né? Chegando de viagem, é bem aí em Fortaleza, deve estar moído, né? E a gente vai continuar a estudar aqui na palavra do Senhor, que o Senhor tenha para nos falar. Amém? Nós queremos dar as boas-vindas ao irmão Gustavo, né, irmão de Patrícia, né, que se encontra ali do lado dela. Que Deus abençoe a vida dele. Amém? Queridos, na quarta-feira passada nós estivemos aprendendo em Gálatas capítulo 4, do versículo 21 até o capítulo 5, versículo 1, que fala sobre a lei e a graça, né? Usando como ilustração as duas, Sara, esposa de Abraão, e seu filho Isaque, e Agar, que foi a escrava de Sara e teve um filho com Abraão que se chamou Ismael, né? Nós vimos que uma representa Sara, né, e Isaque representam a graça de Deus, representam a aliança do Calvário, que é uma aliança segundo a promessa, e que Agar junto com Ismael representam a lei, representam as obras da carne, né? Quando eu digo, às vezes quando a gente vê lá em Gálatas obras da carne, e quando o texto fala de obras da carne, lá no capítulo 5, aqui no capítulo 5, né? E fala de prostituição, impureza, sensualidade, idolatria. Às vezes a gente joga essas coisas só para quem não é crente, mas isso era um problema dentro da igreja, né? Então, obras da carne também aqui em Gálatas é querer agradar a Deus, ou melhor dizendo, ser alvo da graça de Deus por mérito próprio. Isso é uma obra da carne. Você querer demandar de Deus o seu favor divino pelo seu merecimento, ou pelo nosso merecimento, ou pelo meu merecimento. Isso também é uma obra da carne, né? E aqui é o que Paulo estava ensinando, né? Agar, junto com Ismael, queria o direito de primogenitura, segundo a lei, mas havia uma promessa. A promessa é maior do que a lei. A promessa vem antes da lei. Havia uma promessa feita para Abraão e para Sara, e essa promessa foi antes de Sara oferecer Agar. Então a lei não invalida a promessa, né? Havia a lei da primogenitura, mas a lei não poderia invalidar uma promessa. E agora nós vamos estar aqui no capítulo 5, do versículo 2 até o versículo 15, né? Na minha Bíblia, aqui no início do capítulo 5, tem como epígrafe a liberdade em Cristo. Nós falamos na quarta-feira passada que a carta aos Gálatas, né, a primeira parte ela falou uma questão mais teológica, mais conceitual, sobre lei, sobre fé e obras, sobre graça e obras também, né? E agora Paulo está argumentando como é que isso funciona na prática. Ele usou a primeira parte da carta para falar em termos de conceitos, de teorias, né, de conceituações, e agora ele vai mostrar como é que isso funciona na prática. Nós de tradição reformada, nós temos um dizer assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Aí as pessoas entendem que isso é uma licença para pecar. Entendem? Então a gente pode fazer o que for, porque a gente já está salvo mesmo, né? Não, isso é uma licença para você servir a Deus.
Isso é uma licença, uma liberdade para você estar livre para servir a Deus, em liberdade de vida, em novidade de vida, e não viver na escravidão do pecado, né? As pessoas entendem, e às vezes a culpa de não entenderem essa frase corretamente é culpa nossa, porque tem irmãos nossos que dizem assim: uma vez salvo, salvo para sempre, e vive uma vida dissoluta, porque a graça de Deus vai, né, vai agir. Sim, quer dizer que por causa da graça de Deus você vai viver uma vida como filho das trevas, quando nós éramos filhos das trevas, né? A gente vai ver isso aqui nesse capítulo, né? Aí Paulo começa esse capítulo dizendo: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Na quarta-feira passada nós encerramos com esse versículo, porque nós entendemos que, queridos, as cartas, quando Paulo escrevia as cartas, ele não dividia em capítulos e versículos. Ele escrevia uma carta como nós escrevemos a carta hoje. Isso aqui já foi anos depois, foi mais séculos depois que dividiram, né, a Bíblia dessa maneira. Então, esse versículo 1 do 5 é a conclusão do argumento anterior sobre os dois filhos de Abraão, né? Mas a gente quer iniciar com ele. Ele está dizendo: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Por que a gente está usando esse versículo como introdução? Paulo aqui está trazendo a imagem do escravo que era posto à venda. Aí vinha uma pessoa e comprava aquele escravo, e aquele escravo saía da mão de um senhor e ia para a mão de outro senhor. Mudava o senhor, mudava a fazenda, mudava a localidade, mas a condição era a mesma: escravidão. Então aquela compra, aquele dinheiro que foi pago pelo escravo, não foi um dinheiro que foi pago para lhe trazer liberdade, como aqui no Brasil na época da escravidão, final da escravidão, que tinha as cartas de alforria, né? Que a gente até questiona se houve liberdade mesmo, né? Que os negros saíam, tinham as suas cartas de alforria, mas iam viver na rua, ia, né, povoar outros locais, aí deu origem às favelas e tanto mais, né? Tantas outras mazelas ainda que ainda enfrentamos por conta da escravidão. Mas era uma compra que não dava liberdade para o escravo. Por isso que Paulo está dizendo assim: Cristo verdadeiramente nos libertou. Por quê? Porque Jesus pagou um preço por nós, e esse preço nos trouxe liberdade. E ele está dizendo: olha, agora que vocês são livres, não vão querer novamente se submeter à escravidão, né? Então, versículo 2 até o 6 diz assim: portanto, preste atenção, eu, Paulo, lhes digo: se vocês deixarem ser circuncidados, Cristo nada lhes servirá. Volto a dizer: todo aquele que deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, vocês foram separados de Cristo e caíram para longe da graça, né? Caíram para longe da graça. Paulo aqui está nos dizendo 4 consequências, né, de uma vida pela lei, né? Aqueles cristãos ali estavam sendo ensinados por judaizantes que apenas a graça de Deus não valia. Além da fé em Cristo, eles precisavam cumprir a lei de Moisés. E qual é o rito que vai exemplificar toda a lei? É a
circuncisão. Então, quando fala circuncidar, não é o ato de ser circuncidado em si. Paulo não está dizendo, olha, vocês não devem ser circuncidados. Ele não está dizendo isso. Mas o poder simbólico da circuncisão, porque ser circuncidado era o quê? Obrigar-se a cumprir a lei de Moisés. Não era uma questão de dizer, vocês não podem mais ser circuncidados. Não é isso. Vocês não têm a liberdade de querer de serem circuncidados. Não é isso que Paulo está tratando. Ele está dizendo justamente o que isso representava naquela época, que era justamente a pessoa se obrigar a cumprir a lei de Moisés, cumprir a aliança do Sinai, cumprir a aliança que Paulo usou como exemplo, a Ismael e Agar, né? A aliança do Sinai, a antiga aliança, né? Paulo está dizendo, olha, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo nada lhes servirá. O que quer dizer com isso? Vocês querem ser circuncidados, estão botando na cabeça de vocês que vocês, para continuarem agradáveis a Deus, não basta somente ter se convertido, tem que ter um suplemento, né? Tem que ter mais alguma coisa, e essa mais alguma coisa é cumprir a lei de Moisés. Cumprir a lei, essa lei que foi dada por Deus como um remédio temporário, como nós já falamos na quarta-feira passada, sobre a lei como um aspecto do remédio, né? Válido até, né? Jesus disse, não vim revogar a lei ou os profetas, mas vim para cumpri-los. Em verdade vos digo que nenhum tio ou jota se omitirá da lei, okay? Até que tudo se cumpra. Jesus está dizendo um prazo de validade da lei, né? Está dizendo o prazo de validade daquele remédio, que aquele remédio funciona até vir alguém que vai solucionar o problema do pecado. Não serviu para vocês. Se vocês acham que o sacrifício de Cristo não é suficiente, se vocês acham que estar crucificado em Cristo não é suficiente para serem aceitos por Deus, se assim como eu falei anteriormente para vocês, que o estar crucificado em Cristo é viver para Deus, é estar morto para o mundo e viver para Deus, vocês acham que isso não é suficiente para agradar a Deus, para estarem agradáveis diante de Deus, o sacrifício de Cristo não tem benefício nenhum para vocês. Não tem benefício nenhum. Porque se vocês acham que vocês têm que fazer alguma coisa para serem aceitos por Deus, para serem agradáveis a Deus, para atrair a atração de Deus, a atenção dEle, para ter mérito na salvação, o sacrifício de Cristo não serviu para vocês, não tem benefício nenhum. Porque se vocês acham que aquilo que vocês fazem torna vocês merecedores da graça de Deus, do favor de Deus, o sacrifício de Cristo não serviu nada. Isso, queridos, é tão importante, é tão dramático, é tão urgente que Paulo diz assim, volta a dizer, todo aquele que deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Então, quais são as consequências de um falso ensino a respeito da salvação? Um falso ensino que nos ensina que, além da obra de Cristo, para nós sermos aceitos por Deus, tem que ter o esforço humano. A primeira consequência é que Cristo não é nenhum benefício para nós, não serve de nada para nós.
É a primeira consequência. A gente torna o sacrifício de Cristo ineficiente e ineficaz. A outra questão é que nós somos obrigados a guardar toda a lei. Se a pessoa, mais uma vez, Paulo não estava dizendo que os gálatas não poderiam, se quiser, ser circuncidados. O problema é que, quando levava em consideração que esse ser circuncidado era algo necessário para a salvação deles, elevava o mandamento a nível de necessidade de salvação. Então, se vocês veem que para ser circuncidado, ou para ser salvo, precisam ser circuncidados, obrigatoriamente vocês vão ter que guardar o resto da lei. Vocês vão ter que obedecer às regras dietéticas lá de Levítico 11. Vocês vão ter que preparar o alimento de vocês na sexta-feira à tarde, porque no sábado vocês não vão poder preparar alimentos, porque vocês não vão poder pegar lenha para acender fogo, vocês não vão poder acender fogo, vocês não vão poder cozinhar, né? Vocês não vão poder usar no mesmo tecido. Às vezes a gente vai na loja e procura a camisa, né? Quando a gente vê a etiqueta, tem lá 80% poliéster e 20% algodão, né? É misturado. Pela lei de Moisés não pode misturar dois tipos de fio em um pano só. Não pode misturar, né? Obviamente. Estrogonofe também não pode jogar leite na carne, né? Deus me defenda dessa lei. Queridos, essas coisas do Antigo Testamento tinham uma verdade espiritual a ensinar. Por exemplo, quando Deus dá aquelas leis, vocês não podem comer isso. Deus está dizendo, vocês não podem comer isso, porque vocês vão caminhar no deserto. Esses alimentos são remosos, isso vai dar uma desinteria em vocês. Agora imagina, né? Caminhando no deserto, dá aquela desinteria, né? Complicado. E tinha uma questão que aqueles animais que eram proibidos, eles tinham hábitos que os seres humanos não poderiam copiar. Por exemplo, o coelho. O coelho é um animal medroso, tímido. Para a obra que eles estavam sendo chamados, para a caminhada que eles estavam sendo chamados, não eram chamados para os tímidos, não eram chamados para quem tinha medo, né? Voltando aqui. Então, fica-se obrigado a guardar toda a lei. Ele diz, olha, vocês vão ter que guardar tudo da lei. Vocês vão ter que observar todos os mandamentos da lei. E o Evangelho veio para quê? A lei veio justamente para mostrar que nós não somos agradáveis a Deus, que nós somos pecadores. Vocês vão tentar fazer tudo isso e não vão conseguir, e o estresse de vocês vai ser maior, vocês vão ficar em depressão. Porque se eu que nasci dentro dessa cultura, dentro dessa lei, isso me foi um fardo tirado por Cristo, vocês que não eram dessa cultura, não faziam parte desse pacto, e agora vocês vão entrar de gaiato, vocês vão sofrer com isso. Vocês vão estar obrigados a guardar tudo. Todo aquele que deixar ser circuncidado deve obedecer toda a lei.
Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, vocês foram separados de Cristo. Qual é a outra consequência de querer agradar a Deus, querer ser aceito por Deus pelas obras? É que você é excluído de Cristo. Ora, se Cristo não lhe serve mais nada, que foi o primeiro ponto aqui, Cristo não lhe serve mais de nada, não traz benefício nenhum, então vocês estão separados dele. A palavra aqui separado, ela traz a ideia de desconectado, de arrancado, de algo que não tem mais ligação nenhuma. Vocês lembram quando Cristo ensina lá no Evangelho de João, no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor e vocês são os ramos. Todo ramo que está conectado em mim, está ligado a mim, esse dá o quê? Dá fruto, e o pai vem e poda ele, para que ele dê mais fruto ainda. Olha que maravilha é estar em Cristo, queridos, né? Na botânica a gente aprende que os galhos, se alimentam da seiva que vem pelo caule. Eu quando vejo isso, eu lembro, eu imagino a seiva, a figura da seiva, Cristo usando essa figura dele ser a videira, Imagina a seiva como a ação do Espírito Santo, que quando a gente está conectado com Cristo, o Espírito Santo está conectado em nós. Aquilo que está em Cristo está em nós também. E agora, quando a gente quer agradar a Deus, ser aceito por Deus pela nossa obra, há esse rompimento. Há esse rompimento, porque agora não é a obra de Cristo, é a nossa obra. Lembrando que Deus fala lá ao profeta Isaías que as nossas obras de justiça são trapo de imundícia. Então nós somos excluídos da justiça, nós não estamos mais justificados. E qual é o último estágio? Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo. E o que? Caíram para longe da graça. Paulo está usando aqui a linguagem da queda. Caíram. Vocês vinham conectados, se separaram. Nessa separação, o que aconteceu? Consequentemente, caíram da graça. Graça é o favor imerecido de Deus. Graça é quando nós estamos agradáveis a Deus, quando nós somos aceitos por Deus. Se nós caímos da graça, significa que nós não somos mais aceitáveis por Deus. Caídos da graça significa Deus não se agrada mais de nós. Nós entramos em um estágio em que Deus não se agrada mais de nós. Queridos, ser agraciado por Deus, ser alvo da graça de Deus, é a mesma coisa que ser alvo do seu amor. Não tem como, queridos, separar essas duas coisas, sermos alvos da graça de Deus e sermos alvos do amor de Deus. Somos alvos da graça de Deus justamente porque nós somos alvos do seu amor. Se estamos caídos da graça e o amor de Deus não está sobre nós, então outra coisa está sobre nós, que vem da parte de Deus, que se chama ira e juízo. Percebe a gravidade que Paulo está tratando com os Gálatas aqui? Mas, queridos, aqui Paulo está falando
cerca de 2000 anos atrás, quase 2000. O que seria para nós hoje a circuncisão? Oi? Isso, o batismo. Em termos de semelhança, de rito inicial, o batismo para nós hoje é o que a circuncisão era no Antigo Testamento. Ok, mas aqui a circuncisão não está representando a filiação à família de Deus. Circuncisão aqui está representando a obrigação a cumprir a lei, a obrigação em cumprir a lei, né? Então, o que seria para nós hoje? Circuncisão é o ritual de cumprir a lei. Para nós hoje, o que seria, o que a gente pode representar como algo que isso aqui é uma obra que eu posso fazer para agradar a Deus. Isso aqui é uma obra que eu posso fazer, cujo fazendo ela, eu quero ser aceito por Deus porque eu fiz isso aqui. Os irmãos acompanharam nas redes sociais um pregador, né, que tratou mal um tecladista, né? Ele já se retratou com o tecladista, né? Pediu perdão, colocou um vídeo público pedindo perdão por aquilo que ele falou e tal, né? Eu quero crer em Deus que houve um arrependimento dele de ter tratado mal o tecladista, né? Isso é uma questão subjetiva entre ele, o tecladista, e Deus, né? Então, exteriormente a gente não pode julgar mais ele por isso, mas tem algumas falas dele que ele não se retratou. Ele se retratou com o tecladista, mas tem algumas falas dele ali que ele disse o seguinte: isso aqui é alto nível. O que era alto nível? A pregação dele, que é alto nível, a ação de Deus na vida dele, que é em alto nível, que como ele era um pregador onde Deus ia usar muito ele, poderosamente ele, então aquele evento era um evento de alto nível que necessitava um músico de alto nível. Isso ele não se retratou. O alto nível o quê? A devoção e a piedade dele com Deus, a ponto dele jejuar não sei quantos dias seguidos, a ponto dele usar o jejum para esfregar na cara do tecladista, o alto nível. Se esse jejum é um jejum porque nós vemos isso, um jejum para atrair Deus para si, para que Deus use com poder e graça em uma ministração, se esse jejum é uma barganha que eu estou fazendo com Deus, para que Ele me use, esse jejum é uma obra da carne. Esse jejum não agrada a Deus. Se esse jejum serve para me esfregar na cara de um irmão meu, que eu estou em um nível, ele está em outro, é uma obra da carne. Aí vai lá para Gálatas, onde tem as obras da carne, onde tem porfia. Lembra da palavra lá, porfia? As pessoas porfiando, quem é melhor do que o outro? O que tem lá em obras da carne? As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes.
Percebe? Aqui o exemplo de algo que poderíamos colocar a semelhança da circuncisão é o jejum. Não, para eu ser aceito por Deus, para Deus me visitar com graça, eu preciso jejuar. Querido, jejum não é para você ser aceito por Deus. Jejum é você dizendo para a sua natureza humana que ela não está no domínio, que quem está no domínio da sua vida é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O jejum é para você dizer para você mesmo que você não se governa, que você tem um Senhor sobre sua vida. Às vezes a nossa circuncisão dos nossos dias, sabe o que é? É orar de madrugada. Mas quando eu digo orar de madrugada, queridos, é aquela coisa que você se obriga a acordar de madrugada. Você bota o celular para despertar, você levanta, se ajoelha, você sente a obrigação de se ajoelhar, porque você tem que cumprir um rito. Você está dando valor ao rito. Você quer que Deus lhe olhe com graça por causa de um rito. Isso era no Antigo Testamento, queridos. No Antigo Testamento as pessoas tinham um rito, e o rito demonstrava a piedade que elas tinham, a devoção que elas tinham com Deus. Tanto é que após o exílio, quando o povo já volta, ali em Malaquias vocês leem, Malaquias está dizendo: olha, vocês estão me ofendendo. Deus está dizendo para os sacerdotes: vocês estão me ofendendo. Mas como que a gente está ofendendo? Vocês não estão sacrificando as coisas direito. Por quê? Porque a questão da devoção, da piedade com Deus era através dos sacrifícios, e estavam oferecendo sacrifício de qualquer jeito. Aí a pessoa aí naquela obrigação de se ajoelhar, de orar, e eu vou orar 30 minutos, e quando dá 15 minutos, meu Deus, não passa essa hora, e fala 5 palavras e olha para o relógio, 5 palavras e olha para o relógio, 5 palavras, meu Deus, não passou 5 minutos, agora que passou 30 segundos. A obrigação é o rito, é a obra da carne. Diferente quando o Senhor nos chama pela madrugada, quando a gente acorda, e a gente sabe que não é nada, não, é o Senhor querendo conversar com a gente, que você não consegue mais dormir enquanto não conversar com o Papai do Céu. É diferente, não é uma obra da carne, é algo que é o Senhor produzindo em você, movendo você, e que você sente satisfação naquilo. Sua carne se cansa, a nossa natureza fica cansada, a nossa natureza fica pedindo cama, mas como está alegre, como está satisfeito daquilo, né? Às vezes são os nossos costumes na igreja, são a circuncisão de hoje em dia. Em igrejas, determinado segmento de igreja pentecostal, se você não dá glória a Deus alto, se você não bate palma, se você não faz isso e aquilo, né? Isso tem uma conotação terrível, né? É porque você não está fervoroso, porque você está fraco na fé, né? Se o culto está pegando fogo, você não esboça emoção nenhuma, é porque você está fraco, tá, né? E às vezes está mesmo, irmão. A gente não está, mas porque há uma expectativa de um ritual ali. Eu lembro de uma irmã que ela congregava em uma igreja, e ela uma vez me chamou para conversar, e ela disse que já caiu assim na igreja, assim na presença de Deus. Não é cair demoninhada não, gente. É de assim, sentir a graça de Deus, sentir a ação de Deus tão poderosa, que as pernas dela não funcionaram, não aguentaram, e ela ficou no chão. Mas também teve dia nessa mesma igreja que, como ela não teve essa atitude, pronto, esfriou.
Então, às vezes, nenhum segmento é esse. Olha, nas nossas igrejas, queridos, há anos atrás não poderia ter uma bateria, porque era coisa do diabo. Não poderia ter uma guitarra, porque era coisa do diabo. Ou se falar em línguas, ou se der glória a Deus muito alto durante o culto, não é coisa da nossa tradição. Vocês estão vendo como a gente vai criando as nossas circuncisões? Para cada segmento se cria a circuncisão, se cria um jeito de dizer isso aqui é agradável a Deus. Não é. Não, para quê? Deus não é surdo. Irmão, mas se o irmão está sentindo alguma coisa da parte de Deus e a reação da emoção dele é gritar, que somos nós para julgar? O problema é se tem situação que há manipulação, tem, mas se a gente for milindrar tudo isso, queridos, não pode. A gente vai estar tolindo as coisas. Que horas são? 8h37, tá certo. Então, 4 consequências de uma vida pela lei. Cristo é de nenhum benefício. A pessoa se obriga a guardar toda a lei. A pessoa é excluído da justiça, da justificação, é excluído de Cristo e, por fim, cai da graça, né? Mas também esse texto nos dá 3 características de uma vida piedosa. Versículo 5: mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Se aquelas são 4 características de uma vida pelas obras, aqui nós temos 3 características de uma vida piedosa com Deus, uma vida pela graça. A primeira característica é uma vida vivida pelo Espírito. Tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que nós fazemos, é a reação da ação do Espírito Santo em nossa vida. É Deus agindo através de nós. No texto que nós lemos no domingo, lá em João 14, mais na frente, um dos discípulos pergunta para Jesus: mostra-nos o Pai. Não estou te entendendo, mostra-nos o Pai. Tu está há tanto tempo comigo, não sabe? Tu não sabe que quem me vê o Pai, que tudo aquilo que eu falo foi o Pai que me disse para falar, que tudo aquilo que eu faço é o Pai fazendo através de mim? Querido, ser cristão é estar conectado com Cristo a tal ponto que é a ação do Espírito Santo na nossa vida, que tudo aquilo que nós vamos fazer para a glória de Deus é a ação do Espírito. É a vida pelo Espírito. Se vamos orar de madrugada, se vamos orar ao amanhecer, é o resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida, nos encaminhando para a comunhão com Ele mesmo, com o próprio Deus. A outra característica é uma vida de fé em vez de obras. Mas nós que vivemos pelo Espírito esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 26 diz assim: pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus não foi pelo que nós fizemos, foi pelo que Cristo fez por nós e pela fé que há em nós. Amém, queridos? E uma outra característica de uma vida piedosa é a esperança em vez da incerteza. Mas nós que vivemos pelo Espírito esperamos ansiosamente receber. É uma vida de esperança, não é de incerteza.
é uma esperança de convicção. Você já viu aquele irmão falar, né? Que às vezes ele coloca a salvação dele em xeque, né? Como é que às vezes tem pessoas que falam? Deixa eu procurar uma frase bem típica aqui, né? Às vezes, por exemplo, fala de alguém que já partiu em Cristo. Irmão, mas aqui a gente ainda está lutando pela nossa salvação, né? Ele já alcançou, a gente está na luta aqui ainda, né? Ele já descansou em Cristo, mas a gente ainda está aqui na peleja, né? E às vezes no sentido de peleja de quê? De alcançar a salvação. Cristo, queridos, o que Cristo fez por nós, nós não podemos revogar. A palavra de Deus diz que os dons e as promessas de Deus são irrevogáveis. Não dependem da nossa ação, não depende daquilo que nós fazemos por obra de nosso intelecto, por obra da natureza humana. Depende daquilo que Cristo fez por nós. Então, as características de uma vida pela fé, uma vida piedosa, é uma vida vivida pelo Espírito, não na carne, né? Uma vida de fé em vez de obras, e ser paciente, ter a paciente esperança em vez de incerteza. A palavra de Deus diz, Paulo diz, ensinando aos Coríntios, se não me falha a memória: ninguém a não ser pela ação do Espírito venha dizer, a não ser pela ação do Espírito. Qual é a expressão que tem lá, gente? Me fugiu. Jesus é o Senhor, pronto, expressão tão fácil. Ele diz assim: olha, ninguém pela ação do Espírito, quer dizer, o Espírito agindo nele, vai dizer Jesus seja anátema. É impossível acontecer isso. Quer dizer, Jesus seja maldito. E ninguém, a não ser pela ação do Espírito, venha dizer Jesus é o Senhor. Até aquilo que a gente fala, glorificando a Deus, é a ação do Espírito Santo em nossa vida, queridos. É isso que Jesus nos ensina quando ensinou para a mulher samaritana que ele procura, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque em espírito é no Espírito, é a vida do Espírito Santo na nossa vida. Amém, queridos? A partir do versículo 7, versículo 6: pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado, o que importa é a fé que se expressa pelo amor. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo aquilo que nós dissemos lá no começo. A questão aqui não é ser circuncidado ou não. A questão aqui é se você eleva a circuncisão a prioridade para a salvação. Para ser salvo eu tenho que ser circuncidado. Para ser salvo eu tenho que jejuar. Para ser salvo eu tenho que fazer isso. Para ser salvo eu tenho que fazer aquilo. E ele vai dizer, o que importa é o quê? É a fé que se expressa pelo amor. A salvação que há em nossa vida pela fé, ela é manifestada exteriormente pelo amor. O que Jesus ensinou para os discípulos? Olha, eu dou um novo mandamento para vocês: amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Em outra parte ele diz: e nisto conhecerão que são meus discípulos, se vos amardes
uns aos outros como eu vos amei. Então a fé em Cristo, a nova vida em Cristo, não está dissociada no amor aos irmãos. Percebe? Aquilo que acontece internamente conosco levará à manifestação externa, que é o amor aos irmãos, que é o amor ao ser humano, que é o amor à vida, que é o respeito à vida. Isso vai ser expresso pelo amor. A fé que habita em vocês vai fazer vocês caminharem de um jeito. Por que os primeiros cristãos foram chamados de cristãos? Porque a vida deles parecia com Cristo. Rapidamente aqui, queridos, eu estou vendo que o horário já está. Versículo 7 até o 12 diz assim: qual é o caráter, quais são as características dos falsos mestres? Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Primeira característica de um falso ensino: ele detém a verdade, ele não ensina a verdade. Não é que o falso ensino tire Cristo. Os judaizantes, eles não dizem é balela, não, eles diziam, não, vocês têm que ter fé em Cristo, mas também tem que guardar a lei de Moisés. O falso mestre, ele não vai ensinar, vai tirar o Cristo da história, ele vai diminuir um pouco a importância. Certamente não foi Deus, versículo 8, que os levou a pensar assim. Ok, além deles deterem a verdade, eles não são de Deus, eles não vêm do Pai, eles não são agentes nesse mundo da graça de Deus. Pois ele, Deus, os chamou para serem livres, não escravos de novo. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Os falsos ensinos, os falsos mestres, contaminam a igreja. Contaminam a igreja. Ele ensina uma coisa aqui, um pouco, algumas pessoas acreditam. E queridos, a vida cristã é uma vida de repetir aquilo que a gente aprende. Aquilo que a gente está ensinando hoje aqui, depois os irmãos vão estar compartilhando com outras pessoas, com novos crentes, ou no serviço, ou no trabalho, quando você estiver discipulando alguém, você vai estar ensinando. Agora, se eu estiver ensinando coisa errada, a gente vai, só que quando a gente ensina coisa errada, os falsos mestres, quando ensinam coisa errada, eles vendem que eles não vão dizer, olha, isso aqui é errado, eles vão dizer, não, isso aqui é a verdade. E vai o que? Se multiplicar, né? Versículo 10: confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos, né? Paulo está dizendo que está confiando que os crentes sejam guardados, né, por Deus. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Então os falsos mestres serão julgados por Deus. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, havia uma mentira lá na Galácia, dizendo o seguinte: esses judaizantes devem ter ouvido que Paulo circuncidou a Timóteo. Para quê? Porque Timóteo o pai de Timóteo era grego e a sua mãe era judia. Dentro da cultura judaica, uma pessoa que é filho de um pai judeu e uma mãe não judia, uma mãe gentílica, ele não é um judeu inteiro. Ele tem que fazer
processo lá de conversão, vou te chamar de conversão aqui. Mas o filho de um pai não judeu, de uma mãe judia, ele é um judeu completo, porque dentro daquela cultura, quem transmite a judaicidade é a mãe. Porque uma das explicações que eles dão é que existe 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e existe 4 matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel e Lia, né? 4 contra 3, né? É uma das explicações que eles dão. Então Paulo, tem outras, lógico. Paulo circuncidou Timóteo para quê? Para que Timóteo fosse salvo por Deus? Não, para Timóteo ter acesso às sinagogas, junto com Paulo. Era uma questão dele ter acesso às sinagogas. Eu tenho um amigo missionário, na verdade os irmãos conhecem, o Lucas e a Luana. O Lucas, ele fala assim: Hildson, eu tenho vontade de fazer uma tatuagem, mas eu nunca fiz porque eu não sei se Deus vai me chamar algum dia para algum lugar que não possa ter tatuagem, alguma cultura que não possa ter tatuagem, né? Então eu não quero que isso seja um empecilho. Não é problema teológico com ela, não é nada disso, né? Problema é se tiver algum lugar, alguma cultura que os homens não possam ter tatuagens. Eu não vou poder entrar naquele lugar, né? Deus me chamou para ser missionário, então eu não sei para onde Ele vai me chamar depois daqui, né? Isso é diferente do irmão que não tem chamado missionário para fora, para outro lugar. Não estou falando desse irmão, estou falando de mim. Então eles devem ter ouvido que Paulo falou isso, que Paulo tinha circuncidado Timóteo, deve estar usado isso como argumento para os irmãos lá da Galácia. Olha, até Paulo circuncidou Timóteo, ele está ensinando isso também. Como é que ele vai fazer uma coisa que ele não ensina? Paulo está dizendo isso aqui, né? Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, isso é um boato aí falso, isso é uma fake news, porque continua a ser perseguido. Se eu estou dizendo que é necessário a circuncisão, por que eles me perseguem então? Se eu estaria concordando com eles. Paulo está derrubando o argumento. Se eu pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia? Dito de outra forma, se eu prego a salvação exclusivamente por meio da cruz, alguém se ofende. É justamente o que está acontecendo. Aqueles judaizantes, eles se ofendem com Paulo. Estes sujeitos, versículo 12, que os perturbam, devem castrar a si mesmos. Paulo está fazendo uma alusão aqui ao culto a Cibele, que havia ali na Galácia. É uma deusa que os homens cultuavam ela como? Se castrando, né? Não era só a circuncisão, eram castrados. Eles estão ensinando que deve ser circuncidado para estar próximo de Deus. Então por que eles não se castram logo? Que nem o pessoal lá do culto pagão. Se eles querem viver agradável a Deus, não pelo sacrifício de Cristo, mas pelas obras, por aquilo que eles podem fazer, por que eles não vão logo ao extremo, não se castram logo de uma vez? É uma linguagem irônica aqui de Paulo, né? Porque eles não se castram logo a si mesmos, já que eles querem ser elevados a um nível tão alto de piedade, porque eles não se castram logo, porque eles se vivem logo livres de uma opção de coisas. Queridos, para nós encerrarmos, o último ponto aqui. Porque vocês, irmãos, versículo 13, foram chamados para viver em liberdade. O nosso chamado, querido, é para a liberdade, não é para a escravidão.
Não use, porém, para satisfazer a natureza humana, ao contrário, usem para servir. Observe, a liberdade, aí é que a gente lembra aquela frase conhecida nossa, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Aí o irmão perguntou lá para o ancião da igreja: então eu posso mentir, eu posso me prostituir, eu posso fazer uma opção de coisa? Não, irmão, porque isso aí não é coisa de quem está salvo, não. Isso é coisa de quem está perdido, né? Quem tá salvo não pensa em viver para o pecado, pensa em viver para Deus e não para o pecado. Então, não use, porém, a liberdade para satisfazer a natureza humana, as obras da carne. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Então, quais os 4 efeitos da liberdade em Cristo? Para nós encerrarmos. O primeiro efeito da liberdade que há em Cristo é a gente não satisfazer a natureza humana, é se opor à carne, opor-se à carne. A primeira característica dessa liberdade que há em nós em Cristo é a gente não aceitar que as obras da carne, que os pecados da carne sejam agradáveis a nós, no sentido de é normal. É normal isso, não tem problema. O primeiro efeito de uma vida da liberdade em Cristo é opor-se à carne. Paulo ensina que existe uma briga dentro de nós, que é a carne contra o Espírito. E ele diz: olha, a amizade da carne, o pendor da carne é para o pecado, e do Espírito é para a vida, é para Deus. Mas está essa briga com a gente, essa briga acontece comigo e contigo, irmão. Essa briga da nossa natureza humana, da vontade da carne, dos pecados da carne, acontece comigo e contigo. Às vezes a língua fica coçando para falar mal de alguém, né? Eu olhei para ti, mas não foi falando de ti não, viu? Às vezes a língua fica coçando para multiplicar um boato que não sabe se é verdade. Às vezes a língua fica coçando para falar uma mentira. Às vezes a língua fica coçando para afirmar uma coisa com toda a certeza que você não tem certeza. Isso só para ficar na língua aqui, queridos. Então é opor-se à carne. Depois, ao contrário, usem-na, a liberdade, para o quê? Servir uns aos outros em amor. O outro efeito da liberdade que há em Cristo, que Cristo nos chamou, é servir uns aos outros. O religioso, querido, está preocupado em cumprir o rito. O religioso está preocupado em chegar ao culto no horário certo. Não estou dizendo que a gente tem que agora começar a chegar atrasado e seguir a nossa cultura brasileira de estar atrasado. Não estou dizendo isso. Mas o religioso, o que vale para ele é chegar ali na porta da igreja, olhar 6:30 e dizer: não chegou ninguém. Aí depois dizer para o irmão: está chegando atrasado toda vez. Eu cheguei aqui, era 6:15. Né? A liberdade do Espírito é para quê? Deus nos chamou é para servir uns aos outros em amor. Servir aos outros em amor. Servir em amor é estar no amor de Deus. Não estar na obrigação de cumprir um rito.
irmão Jefferson está com uma necessidade e eu sinto a obrigação de ajudá-lo. Não é o amor, é a obrigação. Porque é esperado que esse clube aqui, as pessoas façam isso. Não é no amor, mas a liberdade de Cristo, do chamado de Deus para nós, é servirmos uns aos outros em amor. Versículo 14: pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame seu próximo como a si mesmo. Aqui ele está falando de cumprir uma ética do reino, cumprir uma lei. Qual é a lei? A lei do amor. Aqui é Levítico 18, 19, ou é 19, 18, toda vez eu me confundo esses dois versículos. Está lá dizendo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Tudo que está no Antigo Testamento, que norteou aquele povo nas suas relações com seus pares, com seus irmãos, o princípio permanece o mesmo no Novo Testamento. Permanece o mesmo. Então, amar o próximo, aqui cumprir uma lei moral, quer dizer uma ética cristã, de você amar o seu próximo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois corre o risco de se destruírem. O chamado à liberdade cristã é um chamado a não prejudicar os outros. É você não fazer algo que vai prejudicar o seu irmão ou seu amigo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Então nós temos esses 4 efeitos da liberdade de Cristo, que são opor-se à carne, servir os outros, cumprir a ética cristã do amor ao próximo e não prejudicar, a ninguém. É não fazer algo que venha trazer prejuízo a outra pessoa, que venha trazer prejuízo e principalmente difamação ao Evangelho. Amém, queridos? Então, como os irmãos podem ver, não é porque que nós somos aceitáveis diante de Deus por causa do sacrifício de Cristo, e unicamente por esse sacrifício, que nós andamos sem lei. Não, essa liberdade é justamente para andar dessa maneira aqui. Amém, queridos? Vamos ficar em pé nesse instante, vamos orar ao Senhor.